Ah, desculpe. Bom dia, queridos alunos e alunas da turma de Educação do Campo, com ênfase em linguagem e códigos. Vou gravar algumas orientações acerca da condução das atividades, dos próximos textos, dos próximos documentários, dos próximos videozinhos de orientação, cuja finalidade é particularmente, em caso de algum atropelo, atrapalho meu, em função da precariedade do meu domínio dessas tecnologias informacionais, esse material poder substituir minimamente aquilo que desejaria conversar, pactuar, acordar com vocês na reunião de hoje às 17 horas. A professora Renata, já com a sua gentileza habitual, e eu faço questão de dizer isso porque não é obrigação profissional dela, ela não ganha o salário para fazer isso. Ela está fazendo como cortesia, como respeito a um colega de trabalho que se encontra com dificuldades desculpe, dar conta, concretamente dar conta de trabalhar com esses instrumentos. Descobri um macete ontem conversando com meu amigo João Alberto Garcia, que eu chamo de Beto, que veio aqui em casa, correndo risco, porque estamos numa situação de pandemia, tem vírus circulando. Correu o risco e veio aqui contribuir comigo para gerar código, desobstruir, desbloquear sistemas, plataformas do YouTube, refazer cadastro, essas coisas todas que eu não sei para onde vai. Estou aprendendo para onde vai. Não é que não queira saber. Estou aprendendo. E aí para vocês pode parecer estranho, mas tem coisas que para mim ainda é necessário. Por exemplo, ele disse, Mário, uma boa dica, tu gravou 5 vídeos sem dar nenhum indicativo para ti mesmo de qual é a parte. Aí eu tentei renomear, aí aparecia uma mensagem, corre o risco de perder o arquivo. Eu não sabia que dava para colocar num outro lugar e renomear como parte 1, 2, 3, 4, 5 e o outro como completo. Nesses casos te facilita o seguinte, já que não vai querer colocar uma plaquinha lá no fundo com o número 1, número 2, só faz isso na hora né? E aí tu já sabe, a parte 1, a parte 2, 3, é alfabetização digital, não se esqueçam disso. Vale como um prezinho para o sujeito. Ou, se tu tiver 5 camisas, cores diferentes, sim, veste uma e anota. Parte 1, camisa verde. Parte 2, camisa azul. Parte 3, te dá segurança. Isso é inicial. Isso te dá uma certa segurança. Aí alguém imagina, mas... Poxa, nadar e até o meio do rio e voltar, não é para quem ainda não sentiu o gosto da água salgada. Para quem chega na beira do mar, sem nunca ter enxergado água na vida, nem de garapé, nem de riozinho nenhum, e pela primeira vez coloca o dedo na água. Aí sente que a água é salgada, mas não sabe de profundidade, não sabe de resistência da água e nem sabe que tem que dar braçada. Ele vê o peixe nadando e acha que é só se jogar dentro d'água que ele também vai nadar. Morre afogado. Às vezes eu tô me sentindo meio assim, com medo de me jogar na água e morrer afogado. No sentido de que um monte de trabalho feito, horas e horas de trabalho, e a angústia de imaginar que tudo foi por água abaixo. Aí eles, não, ele está em algum lugar. Tenha calma. Vamos com calma e vamos encontrar onde ele está, não está perdido. Só vamos precisar procurar onde está e a partir dali ver o que faz bloquear.
Só com isso já tirou assim metade da montanha das costas. Depois, quando eu vi o primeiro lá no zap de vocês e poder clicar lá e assistir, aí já tirou mais um pedaço. Ainda tem um bocado, mas já não é mais o que era da primeira vez, né? Eu digo isso não para ganhar a simpatia de vocês, para dizer de que lugar eu estou trabalhando agora, né? Sem contar de que esse era o espaço do João brincar. Que quando eles mandaram a primeira mensagem, eles mandaram avisando, use aquele quartinho do fundo da sua casa. Não tem quartinho do fundo. Não tem como levar computador, livro, material para lá. Esse é o local de trabalhar e é o local do João brincar. Tá cheio de coisas no chão aqui. De riscos, de pincel, de brinquedos espalhados. É o lugar dele e ele perdeu. Foi retirado dele o direito de brincar dentro da própria casa. Então não se incomodem se durante a nossa aula sincrônica, né? Nome chique. Um microfone abrir e fechar, uma criança chegar e dar o grito, uma musiquinha aparecer como pano de fundo. Provavelmente também vai acontecer isso por aqui. E se eu precisar pedir desculpa cada vez que acontece, eu vou ficar mais tempo pedindo desculpa do que discutindo aquilo que de fato é as vísceras, a essência dessa nossa atividade, que é, da minha parte, tentar conduzir de uma forma que vocês tenham uma releitura, uma reelaboração, uma ressignificação dos aprendizados anteriores acerca do campesinato. Quer dizer, estou começando como ponto de partida do reconhecimento de que vocês já conhecem muita coisa. Bastante. Um bocado. Pela experiência de vida, pela relação de trabalho, pela trajetória familiar, pela produção e reprodução social enquanto família de camponeses, mesmo que hoje estejam na cidade. É o INSS, é a Seguridade Social que tem que dizer que não é mais camponês depois de ter trabalhado 50 e poucos anos na roça, só porque está agora 4 anos na cidade. Negar essa identidade é de doer. Continua sendo camponês a vida toda. A vida toda. Não tem como se dissociar disso. Tem como ressignificar isso. Esses são outros 500. Tem como ressituar esse pertencimento. São outros 500. Mas não tem como tirar aquilo que já está desde sempre na entranha. Então é de não se incomodar, não ficar chateado, é de ter convicção, clareza. Que não estão, não se inscreveram, não fizeram seleção numa tabajara da vida, numa instituição tabajara da vida, que cobra mensalidade, que cobra taxa. E na primeira dificuldade, ou na primeira ausência de pagamento, no dia marcado, na hora marcada, o depósito bancário, abandona, joga as traças, deleta sem dó e nem piedade. Nosso compromisso é outro. Nessa faculdade, nessa universidade, o FPA, nessa faculdade de etnodiversidade, nesse curso de educação do campo, o princípio ético que nos conduz é outro. Por isso que tem colega que chega e permanece, tem colegas que chegam, professoras e professores, e logo vazam, antes de serem vazados.
trabalhou, fez todo o esforço para trabalhar as aulas digitais, sincrônicas, assincrônicas, o melhor esforço que pôde fazer, tudo bem, tranquilo. O passo seguinte é, quando retornar às aulas presenciais, retrabalha todo o conteúdo que numa conversa coerente, honesta, respeitosa com cada uma das turmas, acerca de cada uma das disciplinas ofertadas, for sinalizado de que necessita de fato complemento, de que tem coisas ainda a serem melhor discutidas, melhor analisadas, melhor compreendidas. Se vai precisar fazer uma outra avaliação dessa outra parte, que agora vai como complemento, aquilo que é o prato principal, vai ser colocado como um complemento da formação, vamos pactuar, negociar, conversar sobre isso com serenidade. Sem ninguém acusar ninguém, sem ninguém desqualificar ninguém, sem ninguém menosprezar ninguém. Somos sujeitos e sujeitos adultos, com cada um com a sua autoridade, e os alunos têm as suas obrigações, mas também têm os seus direitos, assim como os professores, assim como o reitor. Então vamos conversar serenamente, tranquilamente, em sala de aula. Tá? É provável que depois dessas atividades nossas, atuais, das atividades presenciais, ainda sobrem várias limitações. A melhor disciplina, aquela que nós tivemos o melhor aproveitamento na nossa trajetória universitária, seja na graduação, na especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, por certo, restarão ainda uma série de limitações que precisam de complemento, que precisam de ajustes. Tá? Então, é isso para iniciar. E se vocês estiverem assistindo essa parte, é por dois motivos. Ou porque eu não consegui dar conta de conduzir a nossa reunião de hoje, dia 7, quinta-feira, prevista para as 17 horas, sincrônica, ou porque esse material que eu vou gravar, não quero perder. Não quero ficar só para mim. Ele vai ser enviado a vocês como um complemento. Da nossa reunião. E aí ela já terá acontecido, então, e esse material chegará como um complemento. De qualquer forma, ele chegará. Ou como prato principal, ou como uma espécie de tira-gosto. Que na verdade deveria se chamar coloca-gosto, né? Porque é para atiçar a fome da visita, né? É para atiçar. Inverteram o nome, tira-gosto. Eu brinco e digo, não, é coloca-gosto. Porque se não me colocar o gosto, quer dizer, o desejo de comer, a vontade de continuar, eu suspendo, né? Então é para atiçar o gosto, né? Para atiçar o desejo. E aí eu olho para a tela e vejo 14 minutos e só falei abobrinha. Agora eu vou fazer o esforço de trabalhar o conteúdo que seria trabalhado na nossa reunião, porque se ela porventura não acontecer, vocês terão em mão isso. E aí da minha parte, por isso que eu vou retomar uma coisa que eu já sinalizei várias vezes para vocês. Se eu tomo o retorno das mensagens de vocês, desculpe, se eu tomo o retorno das mensagens de vocês, eu vou imaginar que está tudo muito bem apreendido, compreendido, interpretado, porque são escassas, raras
quase inexistente as mensagens de retorno acerca do conteúdo, de solicitação de informações. Não façam isso com vocês mesmos. Vocês estão usando dinheiro público que sai do próprio bolso nesse processo de formação. Não se contentem com tão pouco. Contribuam para que eu possa saber onde que tem alguma angústia no sentido da interpretação, onde que preciso fazer algum ajuste, onde que preciso melhorar a qualidade do que eu estou dizendo. Eu não me contento com a qualidade do conteúdo que estou produzindo. Não me contento, eu. E espero o mesmo de vocês. Não espero menos. Não espero menos. Então expressem, socializem, não tenham vergonha. Não fiquem com receio. Porque isso pode custar caro para o nosso processo de formação. Não é uma ameaça, não tomem como uma ameaça. Não estou ameaçando. Estou sinalizando que podem ficar lacunas que nós poderemos ir trabalhando desde já. E se trabalharmos parte dela desde já, tem uma outra riqueza na interpretação, tem uma outra riqueza na compreensão, tem uma outra riqueza no aprendizado, tem uma outra riqueza no domínio da categoria campesinato, do que é a cultura, e eu vou tratar um pouco disso, a cultura camponesa, do ponto de vista de um elemento que é cultura, um conceito, uma categoria rica para ciências sociais, particularmente para antropologia, para sociologia, para ciência política, mas também para a história, para a geografia, para o direito, do plano jurídico também. Então, não deixem de fazer isso, explicitem. Se algum colega tirar uma casquinha, porque você explicitou isso, essa casquinha, sim, é motivo de vergonha. De vergonha. Quem tirou a casquinha é que deve se sentir envergonhado. Explicitar uma limitação é algo tão interessante, mas tão interessante que possibilita superar minimamente essa limitação. Se eu não tivesse expressado a minha com todas as letras para a minha parceira de trabalho nessa disciplina, e parceira em vários sentidos que a palavra comporta, em vários, não estou dizendo em todos, estou dizendo em vários. Se eu não tivesse explicitado essa minha limitação, ela não teria a oportunidade de contribuir para que eu supere essa limitação. É isso. Explicitem. Digam, olha, aqui eu gostaria que fosse melhor explicado. Aqui eu preciso ainda uma contribuição para entender melhor isso. Isso faz ser universidade. Isso faz ser academia. Isso é que constrói a ideia da academia. Não vou substituir uma limitação por uma outra limitação. No sentido de substituir uma verdade por outra verdade. A ideia é retrabalhar um pouco esse conteúdo, então, cuja sinalização apontou para a fragilidade, e tentar ver o que é possível elucidar com mais clareza, com mais precisão, com mais tranquilidade, para que esse aprendizado seja da melhor qualidade possível dentro das condições atuais. Não esquecer de forma alguma isso. Da melhor qualidade possível dentro das limitações atuais. Porque numa outra situação, ele poderia ser de muito melhor qualidade. Por isso eu complemento depois dessa parte das atividades. E por isso que nessa será uma carga horária menor, tanto de aulas quanto de documentários, conversas e textos a serem lidos. Então vamos, eu
selecionei 4 ou 5 questões gerais. E se colocam também como pano de fundo. E espero que vocês tragam as de vocês logo depois que acontecer a reunião, e se ela não acontecer, logo depois que vocês assistirem esse material. Esse não é um documentário, esse é um videozinho gravado pelo professor. Documentário é aquele outro material, Bandeiras Verdes, e o outro que eu vou comentar aqui e depois socializar com vocês, provavelmente no domingo ou na segunda-feira, como atividade. Então, sobrou tempo para assistir sábado, à noite, domingo, de manhã, depois do jogo de futebol, depois da conversa, depois do trabalho, do fazer o alimento, e por aí vai assistindo, mesmo que ainda não chegou a hora prevista. Né? Mas é também ir medindo um pouco, se não ficou com fome, mas também, como diria a finada vovó, se não empanturrou. Empanturrou é uma força de expressão, uma palavra que nomeia, comeu demais. E aí não digeriu. Então a ideia é de não deixar com fome e também de não empanturrar, né? Não jogar demais para não dar, para que alguns, ou a maioria, não deem conta, em função das condições objetivas de acesso, de ir mastigando, ruminando e digerindo. Né? No sentido rico da palavra, mastigar, ruminar e digerir. Né? Então, uma coisa é a necessidade de checarmos, avaliarmos, explicitarmos essa checagem, essa avaliação no grupo, na nossa relação, professores, Renata e eu e vocês, na condição de alunos da instituição, checar como andam esse ritmo das nossas leituras. Dizer concretamente, professor, nas minhas condições objetivas, de cair o sinal, de um vídeo grande de 3 horas, quase 3 horas para assistir, eu cheguei na metade do material, com aproveitamento X. De dizer, eu cheguei no final, com aproveitamento Y, mas eu acho que foi pouco. Então, aí eu vou poder ir medindo, avaliando, encontrando parâmetro para ir balizando as próximas ações. Não esqueçam, particularmente nessas disciplinas online, estamos caminhando ao mesmo tempo que estamos brocando a mata para fazer a vareda no interior dela. Não estamos com a estrada pronta. Estamos começando a caminhada no interior da mata, com uma foice na mão, construindo o próprio caminho. Ou com um facão na mão, construindo o próprio caminho, o próprio percurso por onde iremos caminhar. Então o time, né? Time, eu também estou aprendendo palavras digitais, né? Time, né? Aliás, palavras para nomear o universo digital. Né? Esse tempo é outro. Esse ritmo é outro. Portanto, precisamos ver qual é ele, medir com segurança qual é ele, para podermos sinalizar o próximo passo. Se não fizermos isso, corremos o mesmo risco do camponês que quer fazer a varedinha para chegar à casa do vizinho. Ele vai olhando para o chão e vai cortando. De repente ele bate de frente com uma suma-uma. Ele vai ter que voltar lá atrás e contornar a katana, né? Aquela raiz que se estende, que bater com o machado escuta a 3 km de distância. Se bater forte, é claro. Ele vai ter que voltar atrás e refazer um pouco esse percurso. Então vamos com calma, mas vamos com segurança, com esforço, com responsabilidade. Vamos ler tudo aquilo que é possível ler, assistir tudo aquilo que é possível assistir, fazer todo o resumo que é possível fazer do que foi
escutado, do que foi da narrativa, do documentário, do texto lido, porque é com esse material que vamos trabalhar. E a partir dessa interpretação que minimamente seremos avaliados, mesmo que ainda uma avaliação provisória. Mesmo que ainda provisória. Então não fiquem agoniados só com isso, só com porque vai ser avaliado. Ela ainda é provisória. E aí eu digo para vocês, sem nenhum problema, aquilo que digo numa reunião do colegiado e da faculdade e com a maior autoridade da instituição, se for necessário, que é o reitor. Da instituição é o reitor. E se me convocarem para que essa reunião seja no MEC, em Brasília, direi a mesma coisa sem nenhum problema. Dessa vez, e só dessa vez, nessas condições, e objetivamente só nessas condições, se precisar, porque eu vi o esforço, eu reconheço publicamente, eu tenho clareza, tenho coerência de dizer isso publicamente. Reconheço o esforço dessa aluna. Provisoriamente. Não tem nenhuma chance de reprovação. Se depois, nas aulas presenciais, fizer corpo mole, fingir que leu, fingiu que participou do grupo, aí são outros 500. Porque aí eu vou dizer esses 500 conversando com a pessoa. Não vou precisar dizer mandando mensagem. Aí vamos conversar tranquilamente então. Tem essa limitação? Tem. Caiu 10 vezes o sinal? Caiu. Aqui em casa também cai. Na sala do reitor também cai. Então, melhorou o sinal? Lê. Vai precisar reorganizar um monte de outros trabalhos? Provavelmente sim. Tem um custo isso que estamos fazendo. Mas não vai ser deletado do sistema porque não teve o aproveitamento que se espera nesse primeiro momento. Não por mim. E nem pela professora Renata. Que nisso não precisamos nem olhar um para o outro se concordamos com essa hipótese. Já estava concordado desde sempre. Antes de assumir com vocês essa incumbência, essa responsabilidade de trabalhar esse conteúdo. Senão não seria minha parceira querida de trabalho. Preferiria trabalhar sozinho. Tem que ter, no mínimo, alguma coisa em comum, do jeito de ver, do jeito de perceber, dos projetos de sociedade nos quais nos inserimos, da relação que construímos com as turmas. Se não tiver minimamente alguma coisa em comum, eu vou dizer que é assim e a outra pessoa vai dizer que é assado. E aí a maioria vai ficar perdida, agoniada, angustiada. Não é para isso. Então, vou conversar com calma também sobre essa questão, que vários já explicitaram limitações no entendimento, até porque quando eu falei acerca dela a primeira vez, provavelmente não foi bem explicitado e muitos não esperam conversar sobre uma questão de avaliação na primeira conversa, no primeiro olhar, no primeiro dia de aula. Isso é um pouco estranho para a maioria. Como eu costumo fazer isso sempre, com as turmas, porque olho o processo de avaliação de uma outra forma, isso, na maioria das vezes, causa estranheza. E se causa estranheza, não adianta eu chegar aqui e dizer, resolvam, se virem, vocês são alunos, vocês não são mais do prezinho, porque para ofender vocês, já tem tanta gente disponível.
Não precisa mais um na instituição. Porque vocês fizeram tanto investimento para ter acesso. Abriram mão de tanta coisa para ter acesso, para chegar aqui e ser desqualificado, ofendido. Não dá, não dá. Então vamos conversar com calma. Não foi bem entendido, não foi bem interpretado. Tem vezes que eu tento 2, 3 vezes e sabe quem vai explicitar com mais clareza? Um colega. Que diz, olha, eu posso te ajudar nisso. No primeiro dia chegou uma mensagem de alguém que já fez algumas atividades junto comigo, que se disponibilizou gentilmente, sem ganhar nada em troca, sem solicitar nada em troca, o que é mais ético ainda, porque ganhar eu poderia dizer, não, eu te ofereço isso se você der esse suporte. Eu poderia dizer e não seria antiético, mas ele solicitar seria sim. Então ele não solicitou nada em troca. Se disponibilizou como cortesia, como gentileza, como parte da sua ética pessoal, profissional, provavelmente familiar, do seu processo de socialização. E aí eu disse, olha, então me faz uma gentileza que ainda é maior do que essa. Comunica para a turma, envia essa mensagem nesse outro grupo paralelo das conversas de vocês, e é tranquilo isso, né? Coloquei entre aspas para dizer só que do plano da instituição, nenhum sujeito da instituição tem direito ao acesso, a reivindicar, a sequer reivindicar o acesso a esse grupo de vocês. Não existe nenhuma falta de legitimidade, de ética em se fazer isso. É direito constitucional. E se não fosse, eu iria partir de um outro princípio. Tem vez que se apela para a lei. Tem vez que se deve apelar para aquilo que é legítimo. E nesse caso, é isso, embora nem estivesse previsto ou contemplado, se não estivesse previsto ou contemplado, seria legítimo. Porque é um bom meio, um bom instrumento de conversa, de diálogo, de conversar acerca dessas limitações. Mas aí eu disse, então, socializa nesse grupo e diz a eles, socializa essa mensagem. E aí na mensagem eu coloquei mais ou menos isso, ó. Tranquilo, mas na medida do possível, para que eu tenha clareza dessas limitações, explicitem no nosso grupo institucional, porque aí eu, sabendo quais são, posso refazer o esforço de melhorar, qualificar a interpretação. Mas muitas vezes, próprios colegas que lidam com isso, que trabalham com isso, que vivenciaram a experiência, tem muita coisa interessante a dizer e que vai ajudar bastante na interpretação. Né? Porque o avô viveu aquela experiência e contou para o neto. Contou para o pai que contou para o neto. Porque um tio, porque alguém conhecido, porque ele escutou essa narrativa em algum lugar e lembra dela e incorporou esse aprendizado presente na narrativa. Então, às vezes entre os colegas também tem um aprendizado assim que não se pode desconsiderar, deixar passar batido. E aí eu olho agora, já passou de meia hora e eu só falei abobrinha e ainda não cheguei às 4 ou 5 questões. Comecei uma, que é de checar como andam esses ritmos da leitura, dos textos, dos documentários, dos vídeos. Digam, explicitem. Tá? Isso me ajuda. Vai contribuir bastante. Segunda questão. Quando eu baixo o olho aqui é por causa das anotações. Estão todas aqui. Vou até colocar aqui para vocês não acharem que eu estou querendo só... Uma... Rapaz, desse lado, é? Daquele. Porque levanto o esquerdo, aparece o direito, né? Até nisso eu me atrapalho. Dá a impressão que eu nunca estive diante do espelho. Né? Então, um segundo ponto, falar do ritmo e do conteúdo. Né? Ritmo e o conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Digerir um conteúdo,
assimilar um conteúdo é feito em ritmos completamente diferentes. E por quê? Porque um lê mais rápido e outro mais devagar? Não. Não tem a ver com a velocidade da leitura. Tem a ver com as experiências anteriores vivenciadas. Se eu estou lendo um texto que está expressando parte da minha experiência, da minha trajetória, dos aprendizados, nos vários locais por onde passei, seja ele numa festa, num jogo de futebol, num lazer, num mutirão, no trabalho na roça, no trabalho no interior da casa, esse texto tem a probabilidade de ser interpretado com mais facilidade, com mais propriedade. Se tem muita coisa estranha, distinta, pode ser que o ritmo de leitura vai variar, precisando que eu retome a leitura do parágrafo, que eu faça mais anotações, que eu escute 2 vezes. Então eu preciso também, e a professora Renata ir checando esse ritmo. Foi tudo lido, compreendido até agora? Então, esses elementos aí é preciso se ter minimamente clareza acerca deles. Provavelmente tem um barulhinho do portão funcionando aqui, tem uns que abre e fecha 3, 4 vezes e depois lembra que pode passar pelo portãozinho do interior, que é só com a chave. Aí o controle travou, mas dá para usar a chave. Assim como eu, eles também estão descobrindo usar a chave às vezes. Então, checar esse ritmo de assimilação, de destrinchamento do material enviado. Conseguiu ler o texto? Teve um bom aproveitamento? Conseguiu assistir todos os vídeos? Teve um bom aproveitamento? Assistiu o documentário? Teve um bom resultado esse aprendizado? Conheceu melhor da trajetória da sua própria família, da trajetória do campesinato, que migra de diversos lugares para diversos lugares, porque tem fatores de expulsão no lugar que saiu e tem fatores de atração no lugar para onde veio, seja esse lugar qual for. Seja qual for. Tem fatores que limitam a permanência. Às vezes é o tamanho da terra, às vezes era porque era meieiro, às vezes nem tinha terra. Às vezes sonhava com uma terra grande, com mais terra para poder localizar os filhos no interior da agricultura familiar, na condição de camponeses, e aí saiu lá de Santa Catarina, lá do Ceará, para a Amazônia, porque aqui tinha a expectativa. Então, o que atraiu aqui nessa região, o que era fator de atração? Uma imensidão de terra, um lote de 100 hectares, um dinheirinho no bolso para comprar esse lote quando o Estado não garantia mais minimamente o acesso a ele, a esse lote, né, a essa propriedade de 100 hectares, que nunca é 100. Eu chequei milhares de documentos de títulos de terra no INCRA e não encontrei nenhum com essa exatidão. 100,00 hectares. Encontrei desde 80, ou até menos, até 100 e tanto, mas nunca esses 100 exatos. Mas no documento oficial, do projeto oficial, dizia 100 hectares. Então, isso era um fator de atração considerável. Para quem tinha um sítiozinho, uma chacrinha, ou para quem não tinha propriedade e era meieiro, trabalhava na diária, era parceleiro, ou trabalhava na cidade, mas sonhava em retornar à agricultura, à lida do campo. Então, isso foi atraindo, a região atraiu, funcionou como um atrativo. Por isso as propagandas oficiais para migrar para a Amazônia, uma terra de leite e mel. Por isso que a Transamazônica aparecia no discurso oficial, e eu tenho parte disso. Não estou dizendo para cumprir tabela e nem para acusar ninguém.
Está escrito, está desenhado, tem imagens que comprovam isso. Então, quando um camponês lá do final da vicinal diz: ah, professor, a minha família foi convencida a vir para a Transamazônica porque já parecia, quando olhava, parecia asfaltada. Quando olhava, parecia que tinha uma casa para cada morador. Quando olhava para a proposta, dava a impressão que era crédito para cima e para baixo. Cheguei aqui no INCRA, sabe o que me disseram? Abre a estrada, porque se tu quiser, tem lá no fundo dessa vicinal, depois que acabou a estrada. Quer ir? Vai, pode ir. Olha o meu olho. E aí, toda a expectativa criada foi por água abaixo de uma única tacada. Quer ir? Vai. Tem animal? Carrega no lombo de animal. Não tem? Carrega nas costas. Adoeceu? Vai ter assistência? Não, adoeceu. Tira um pedaço de pau na mata, uma vara comprida, que sirva para amarrar a rede, mais 2 pessoas ou 3 na frente, 2 ou 3 atrás, e traz por cima de buraco, de pedra, de madeira caída na estrada, traz até a faixa. E sonha, espera, reza, para que passe um ônibus da Transbrasiliana. Porque tem vez que passa 3 dias e ele não aparece. Ah, professor, não. Eu esperei 3 dias um ônibus da Transbrasiliana no 74 faixa. Eu esperei 3 dias e 3 noites seguidas e não passou um único. E desisti. E no 4º dia, a tardinha passou. Aquele que estava previsto para passar 4 dias antes. Eu, depois dos anos 90, e muito depois, como professor já da universidade, gastei 4 dias e pouco para chegar daqui, de Altamira até Marabá. Dormi, e já era anos 1990 e pouco. Dormi embaixo de caminhão, estendido numa lona. Dormi em casa de camponeses, porque tive a sorte, o privilégio de naquele dia, em frente àquele atoleiro, depois de andar 12 horas com a mochila nas costas, do último atoleiro até o próximo, tive a sorte, o privilégio de bater para tentar comprar alguma coisa, para encher o bucho. E a pessoa que atender era a mãe de um aluno da Casa Familiar Rural do Pacajá, onde eu tinha trabalhado algumas atividades com a turma, participado de algumas oficinas, e ela olhou e disse: professor por aqui. E pô, aquele professor por aqui foi. E dali em diante ainda foram mais 2 dias. Em cima de trator, que ia de um atoleiro ao outro, tirando o carro e cobrando um valor pelo trabalho. Porque não era trator público que tirava. Era um trator com guincho particular. E ele cobrava por fazer isso. Agora imagina quem chegou no início da migração camponesa na condição de colono, porque tem migrações camponesas anteriores. E ontem eu tentei deixar bem claro isso. Se não conseguir, é falha minha. Mas quem chegou no interior desse projeto de colonização Altamira 1, na condição de colono, vindo de onde veio, e não ficou na beira da faixa, não ficou na vicinal até onde tinha estrada, agrovila, casa construída no lote, sabe melhor do que quem ficou antes do que é que eu estou falando agora. A que situações eu estou me referindo? Mas aí vamos avançar. Porque senão eu já sei que não vou conseguir fazer o que prometi em meia hora. Já estou com uma previsão de 1 hora. Tá?
Então, se chegou até aqui e já cansou, dá uma pausa, toma um cafezinho, um suco de maracujá, respira mais fundo, tá? E daqui a uns minutinhos volta para continuar. Tá? Se dá para ir numa tacada só, tranquilo. Se não der, divide ao meio, divide em 3 partes. Não vai ter reclamação, briga por isso. Se pegou, começou a assistir e deletou, aí sim, vamos conversar depois, mais demoradamente sobre isso. Não como ameaça, mas do porquê se coloca na instituição e porque ainda é incapaz de reconhecer o esforço que a própria instituição faz de que se possa ter minimamente o acesso em condições precárias a algum material que possa contribuir para melhorar a interpretação daquilo que tem como profissional, em grande medida, a obrigação de interpretar de melhor qualidade. Já que esse curso é para construir professores, construir no sentido de melhorar, constituir, nesse sentido mais rico, contribuir na constituição de atores sociais, professores, pesquisadores, agente de desenvolvimento, camponês, para trabalhar com sujeitos no interior dessa categoria campesinato. Seja assessorando, montando políticas públicas ou trabalhando no interior da sala de aula na última escolinha da vicinal. É para qualificar esse olhar. É para melhorar a qualidade da interpretação das ações que desenvolve. Para enxergar para além da última montanha. Esse é nosso horizonte. Não é pouco. Com pouco nós não nos contentamos. E nem vocês. Né? Minimamente eu sei. E nem vocês. Então vamos lá. Medir esse material e dizer para mim, professor, aqui eu não consigo entender. Vou fazer o esforço. Se eu vou conseguir qualificar essa interpretação, não sei, podemos conversar sobre isso mais de uma vez com a mesma pessoa sem nenhum problema. Agora eu não sei se devo ou não, porque eu já fiz uma primeira tentativa, o professor tentou, fez um esforço, mas não deu muito resultado. Faça uma segunda. Faça uma segunda, por gentileza. Se precisar uma terceira, por favor. Se eu tiver que brigar porque acho que o meu salário é injusto, porque as condições de trabalho não são justas, não são adequadas, não é com vocês essa briga. Essa briga minha é com o Estado, e não é minha, nossa. É mobilizar para que o nosso sindicato, a nossa associação dos docentes, encampe essa briga, essa luta. Mas não é porque eu ganho um salário que eu não gostaria de ganhar, eu gostaria de receber mais, porque acho que mereço mais. Pelo esforço, assim como acho também que uma professora de primeira a quarta série da alfabetização, da pré-alfabetização, que trabalha numa escola do final da vicinal, deveria, mereceria ganhar 2 ou 3 vezes mais do que recebe. Porque minimamente oferece um valor de troca maior do que recebe enquanto valor de salário. Mas aí ela não vai chegar lá e descontar no coro dos alunos. Isso é falta de respeito, isso é falta de ética. Então não vou descontar no coro de vocês. Explicitem. Sobrou coisas e provavelmente sobrará. Vamos para nossas aulas depois presenciais e vamos, depois de um apanhado de elementos, vamos particularmente nos debruçar sobre ela com calma, com tempo e com vontade, com interesse, para ir destrinchando a maioria que conseguirmos naquele tempo que será disponibilizado. E aí, então, esse foi o primeiro, checar como anda, o segundo, falar do ritmo, né, do material presencial, do material que foi encaminhado, do documentário. O terceiro ponto, esclarecer acerca da questão da avaliação. Da proposta.
E aí dizer então que, em função da demanda de vocês, e era disso que eu estava sinalizando antes, explicitem essa limitação da compreensão. Porque senão eu penso que está tudo já engolido, já fez digestão e até já se livrou, né? Como se fosse um alimento que você engole, faz a digestão e depois se livra dele. Se não se livrou, dá problema. Então eu penso que isso já foi todo mastigado, engolido, digerido, e aí não foi, está ainda engasgado. Então esses primeiros que demonstraram estar engasgado, nesse sentido, né, entre aspas, com a questão da avaliação, me ajudou, e também no diálogo com a professora Renata, é claro, nos ajudou então, não é me ajudou, é nos ajudou, a pensar duas possibilidades. A primeira continua a mesma. Qual é a mesma? É fazer um texto, produzir um texto que diga minimamente acerca da trajetória de constituição desse campesinato. Quem é ele, como ele foi se constituindo, se formando, como ele foi organizando as suas ações de resistência, de acomodação, de luta, de confronto com o próprio Estado. A que projeto ele precisou resistir, confrontar, para poder ter condições objetivas de produzir e se reproduzir nesse espaço social definido como território Xingu, podendo analisar elementos de um plano mais geral, nacional, regional, sem nenhum problema. E depois eu vou gravar um só sobre essa questão, porque agora não vai dar tempo de trabalhar bem isso. E nem é esse o principal propósito. Mas para diminuir o peso disso da avaliação, já dizer também que não tem nenhum problema, e eu vou sinalizar isso mais de uma vez, é só para desinuviar um pouco a consciência, né? Não no sentido de consciência do erro e acerto, mas o entendimento, a angústia que fica. Né? Tirar um pouco esse peso, deixar um pouco mais leve isso da avaliação. A possibilidade objetiva de escrever no mínimo um parágrafo de 5, 6 linhas, se esticar um pouquinho mais, não tem problema, é bem-vindo. Porque aí já vai dar um texto de umas 2 páginas, um parágrafo de 5, 6 linhas comentando a sua interpretação daquele texto, e dizer qual é o texto, então, do texto Poceiros e Intrusos, do documentário X. Aí descreve, quer dizer, analisa, comenta, interpreta, escreve a interpretação desse material. Nesse eu percebi que existe uma trajetória de imigração na qual as famílias de uma certa região do Maranhão migram para a Amazônia, para o interior da Amazônia, em condições tais, ou ligam para o interior do próprio Maranhão, em condições adversas, precisando confrontar com outros sujeitos históricos presentes no território que eles têm a pretensão de se apropriar, e por aí vai. Claro, usando uma outra linguagem que é própria de cada um de nós. Né? E é claro que não é uma fala de esquina, é uma fala de análise, de interpretação, de compreensão. Né? Mas aí fazer, então, um apanhado de 5 ou 6 linhas, no mínimo, um parágrafo para cada um desses subsídios. E se quiser também complementar com alguma coisa disso que eu estou dizendo, nesses vários que eu vou gravar e disponibilizar, também será bem-vindo. E se isso já for de bom tamanho, e se é o sujeito que fez isso, na nossa apreciação, já deve já deve merecer o reconhecimento de que é um material de excelente qualidade,
não tem mais o que ser avaliado na aula presencial. Já vai ser tudo como um complemento. Se na nossa avaliação estiver bom ou regular, o meio capenga, que tem que fazer um esforço para chamar de regular, a pessoa terá a chance de refazer no final das aulas presenciais. Porque essa que for colocada no sistema permanecerá como provisória. Como provisória. Se tiver uma obrigação jurídica legal de colocar já no sistema, ainda ficará como provisória. Antes de ir para o histórico escolar de vocês, pro que vai ser juntado à lauda do diploma depois, dos créditos das disciplinas. Então isso é tranquilo. Tá? Depois eu vou gravar no mínimo uns 30 minutos, porque como eu tenho pouca habilidade para dizer bastante coisa em pouco tempo, tenho uma habilidade ao contrário dessa, ao inverso dessa, numa outra direção, de dizer pouca coisa em muito tempo. Então depois eu vou gravar uns 30 minutinhos. Bom, vou sinalizar que é uns 10, porque provavelmente aí chega nos 30. Explicitando isso com mais tranquilidade, mas já dizendo hoje, nessa nossa conversa, que é tranquilo isso. Tranquilo mesmo. Isso não é desincumbência. Eu não fiz, não deu tempo de fazer, então ponto final. Não. Então ponto de interrogação. Me perdoa, mas então ponto de interrogação. Ponto final é para aquele que fez, deu conta de fazer, nas condições objetivas nas quais fez, e foi avaliado, ainda que provisoriamente, como excelente. Esse já pode dizer, bom, vou colocando aqui um ponto final no processo de avaliação. Tá? Os outros ainda deixem como ponto de interrogação, porque pode ressituar a questão, pode reelaborar, pode solicitar apoio para melhor interpretar aquilo que está analisando. Tranquilo. As horas de complemento presenciais serão particularmente para isso. Agora, então, a quarta questão. Comentar acerca da cultura e da cultura camponesa. E uma quinta questão seria indicar o material que ainda será enviado. A ideia de 2 ou 3 textos e de 2 documentários. Tá? E aí, como tem o próximo ponto, então, seria isso da cultura, eu vou dizer dos textos primeiro, para depois retornar a essa categoria. Porque como eu vi que já está em praticamente 1 hora, eu quero desejo só mais uns 15 minutos para finalizar essa parte. Porque depois retorno com uma fração disso, com outro videozinho para qualificar a minha explicitação. E se conseguir qualificar também a interpretação de vocês, melhor ainda. Então, a ideia é ter, no mínimo, um texto acerca do fazer camponês, dessa lida camponesa, dessa adaptação que é provocada pelo uso de novos insumos. Agora tem veneno. Agora tem uma semente de milho híbrido que já vem envenenada para matar as paquinhas, para matar as formigas, para matar os chupinhos, os tentenhos, passarinhos. Como se reage a essa nova invenção tecnológica? Que é herbicida, pesticida, fungicida, carrapaticida, não sei que briga é que o agronegócio tem com a sida. Porque tudo quanto é desgraça dessas está escrito sida no final. Herbicida, fungicida. Claro, então, só fazendo uma sátira com isso, né?
Então, como se reage a esses pacotes tecnológicos, a essas variedades que surgem, essas coisas, né? Então, como se dá essa adaptação camponesa acerca disso, dos pacotes, do uso de insumo provocado por isso? Novas ferramentas. Uma coisa é roçar todo o cacau com um facão, uma outra coisa é uma roçadeira, aquela que facilita o trabalho, movida a energia de combustível fóssil, né, que é a gasolina, que tem que amolar, ou que pode usar um fio. Tem uma delas que eu uso para roçar a grama lá do terreno, lá em casa. Quer dizer, agora não é mais em casa, mas lá na casa que agora está com a professora Alcione e o João, e a casa aqui que está comigo e o João. Mas lá ainda uma parte, mais no fundo ainda é meu, e eu às vezes trabalho nele todo, às vezes junto com alguém, mas é aquela ferramenta que eu estou dizendo. Tem a ver, só nomeei isso para dizer também uso. Sei minimamente o que é montar, montar e desmontar não, usar. Né? Porque cada vez que dá uma bronca eu não consigo fazer funcionar, eu tenho que recorrer ao vendedor e ele diz, mas só tava, não sei nem direito o nome, que é quando vai muito combustível para a vela, afogada, só tinha afogada, era só fazer isso, só fazer aquilo. Trocar o fio eu já sei. Então, essa ferramenta, essa invenção muda o ritmo de trabalho, muda o valor do trabalho realizado. Né? Mas uma adaptação ao clima. Então, chega aqui na Amazônia, muita chuva, perde a roça, muito sol, não colhe a roça. Então, veio de um clima diferente e precisou se adaptar, percebeu o tempo da chuva, o tempo que era o bom tempo para o broque, o melhor tempo para derrubada, o melhor tempo para queimada. E queimar já era uma nova tecnologia, porque não precisava usar fogo de onde veio, porque lá já era tudo mecanizado, já era tudo no arado, no boi, na carroça, na enxada, mas já era uma área domesticada, às vezes há séculos. Então o fogo raramente utilizava, a não ser para uma caeirazinha aqui, agora não. Eram 100 hectares que precisavam ser amansadas, domesticadas, para fazer uma lavoura de cacau, pimenta, de arroz, feijão, milho, por aí vai. Então, aprender a lidar com o clima, tipo de terra. Conhecia de cor e salteada a terra que tinha lá. Aqui chegou, era terra roxa, era terra amarela, arenosa, era barro branco, era terra preta. Tinha que aprender o que é possível plantar, o que a terra quer produzir. O que a terra deseja produzir. É todo um novo aprendizado. Muitos chegaram, plantaram, assim como a nossa família, centenas ou mais de 1 milhar de pés de pimenta do reino, com todo o esforço de entrar na mata, derrubar a capu, cortar, rachar, carregar nas costas, ficando ferido aqui, machucado, doído, levando semanas para sarar, tirar a casca da ferida, botar às vezes até lepecide, quando não tinha um outro remédio mais adequado, para não colher um único cacho, porque era em cima de um lajeiro. E quem chegou naquela época não tinha como saber que era lajeiro. Porque era época de umidade, de chuva, e não se localiza lajeiro em época de umidade e de chuva, se localiza no verão. Quando começa a desidratar as plantinhas, os arbustos, a vegetação e até mesmo a mata. Então, ter o domínio acerca disso foi uma coisa, é uma coisa impressionante para análise. Novas variedades, plantou sempre o feijão, de plantar com a maquininha e arrancar com a mão, bater e peneirar, às vezes jogar para cima para tirar aquela palha, aquele cunhozinho que fica, aquele pozinho, e ensacar e guardar.
ou fazia um viveiro, uma sementeira, um canteiro de semente de arroz, e depois arrancava um pouquinho e outro pouquinho e ia plantando numa área encharcada, umedecida, alagada parcialmente. E agora chegou aqui, é brocar, derrubar, queimar e plantar com uma maquininha tico-tico pulando por cima da vegetação que ainda sobrou, que não queimou toda. Não tinha mais como plantar de carreirinha, igual no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nem sempre tinha mais como usar mesma ferramenta, a mesma tecnologia, o mesmo conhecimento. Então, outras variedades. Plantava quase só feijão preto. Chegou aqui, começou a conhecer um tal de carioquinha, jaulinha, não sei mais o que, e de repente já estava naquele feijão de corda, daquele feijão trepa-pau, que dá para fazer uma roça de feijão abafado, que planta utilizando os tocos, parte da vegetação, para aumentar a probabilidade de êxito da produção. Mas corria o risco de ser nomeado como preguiçoso, porque quem veio de outro lugar achava que se não tira toda a vegetação e deixa igual o terreiro da casa, não é caprichoso e não é agricultor que mereça crédito. Aquele lá parece que roçou a cavalo, ficou toco nessa altura. Aí vem a chuva, vem a mela, que é aquele fungo que vai passando de uma folha para outra. Se o pessoal da biologia disser que não é fungo, tranquilo, porque eu chamo, mas não tenho segurança. E para mim continua sendo fungo. Bactéria que se espalha, fungo, que vai grudando uma folha na outra e queimando. E aí, às vezes, quem achou que sabia fazer, porque limpou todo o terreno e plantou bonitinho de carreirinha, não colheu nada, porque a mela entrou e levou tudo. E quem plantou, andando a cavalo, como diziam os outros, se deu bem, porque já fazia assim numa situação mais próxima, climática, de tipos de terra e por aí vai. Quem dizia que andou a cavalo para roçar e plantar, não conseguia perceber que precisa uma estratégia, um conhecimento enorme para poder fazer as varedinhas no meio da juquira, com uma sacolinha ou com uma lata no ombro, embaixo do braço, ou à frente, e calculando quanto pega de semente em cada mãozada antes de jogar. Porque senão ele faz varedinha numa tarefa, numa linha de terra, ou num hectare de terra, para ter uma dimensão mais apropriada para alguns, que só sabe ler se tiver tudo zero no final. Ele organiza as varedinhas para um hectare e depois de andar 10% disso não tem mais caroço de feijão na mão. Então tinha que ter um cálculo muito bem elaborado de quanto jogar em cada mãozada, para lá e para cá. Porque aproveitava uma vareda única para jogar para os dois lados a semente. E tinha que jogar até mais ou menos a metade, porque senão quando chegava na próxima ficava o dobro de semente para esse lado. Isso não é conhecer pouca coisa. Quem achar que é pouca coisa esse conhecimento, está no lugar errado. Quem reconhecer que é preciso discernimento, entendimento, clareza, para fazer uma roça de feijão abafado na condição de camponês, já está reconhecendo um bocado de coisa. Tá, no mínimo, reconhecendo que o outro também conhece, que o outro também é capaz, que o outro também tem sabedoria, que o outro também é esperto, que o outro também monta uma racionalidade com aquilo que tem disponível. Me dói quando chego numa reunião com o pessoal da assistência técnica e eles dizem, não, isso aqui é só botar trator de pneu aqui com grade, não sei o que, e está resolvido o problema da alimentação na Amazônia. Fosse por mágica, já teria sido resolvido. Porque o que está assim de agricultor inteligente e capaz, de camponês, assim,
todos capazes. Mas é preciso olhar para as condições objetivas e ver como modificá-las. Não é por decreto-lei. E nem é tão simples assim de fazer. Então, reconhecer esse conhecimento. Aí tem uma aluna da turma de educação do campo, de Medicilândia, que se propôs se encantou um pouco com isso, mas não isso ao acaso. Olha só a diferença de onde ela olha. Olha só a diferença. E aí o convite é para vocês também olharem daí. Depois eu encaminho o texto para vocês, eu faço um comentário. Ela autorizou a publicação, eu solicitei isso quando concluí a orientação. Vocês vão perceber que um texto acadêmico que vocês vão perceber como artigo que merece ser socializado para outras turmas e até mesmo numa revista científica, desculpem, é coisa que vocês estarão qualificados para fazer. Vocês vão perceber isso. Vai resultar da trajetória de aprendizado de vocês. E por que vão perceber isso? Digo eu, afirmo eu com segurança, com convicção. Porque ao olhar para o texto dessa aluna, vocês vão perceber que é possível refletir para o cotidiano de uma forma coerente, embasada, com consistência, repensando o olhar costumeiro, o olhar de sempre, do desde sempre. Então, o que ela se propôs a fazer? A tomar isso, cada vez que muda o sistema de produção camponês aqui no território, que já foi, particularmente no início, quase só lavoura branca de subsistência. Num outro momento, esse sistema de produção migrou para cacau, café, gado. Então, como se dá esse aprendizado dos camponeses que vieram para cá no início da colonização para ter minimamente um domínio para poder migrar para esse outro sistema de produção? O que foi possível? Necessário reaprender, reelaborar do conhecimento anterior, para dar conta agora de lidar com isso. Alguém que veio para cá, no seu local de origem, nunca havia trabalhado com gado em maior quantidade, 100 cabeças, 80 cabeças, sobrevivido a partir do leite, do queijo, do requeijão, da venda de bezerros. Passou 20 anos aqui sem fazer isso. E agora essa é a lida cotidiana. É a labuta de todo dia. O que foi preciso fazer para se constituir agora num agente camponês agropecuário que trabalha na agricultura e na pecuária? Não estou falando de um agente camponês do agronegócio, porque isso é impossível de existir. Porque se é camponês, não é agronegócio. Se é agronegócio, não tem nada a ver com camponês. Então, um agente camponês ligado agora à agropecuária, porque combina uma atividade de agricultura com uma de pecuária, embora uma prevaleça. Não é pouco esse aprendizado. Tem família de vocês que já fez isso. Se deem conta disso. Deem conta da importância de interpretar isso com mais propriedade. Tá, então tem esse. Né? E tem um outro, que é pequenininho, 3 ou 4 páginas, que é mais condensado, que ele é um resumo apresentado num evento por uma profissional que fez isso em vários anos de pesquisa. Só que aí ela traz vários outros elementos que vão se combinando nesse testar uma nova variedade, testar um novo insumo. Trabalha com horta, usa sempre esterco de gado, mas um dia não tem mais gado. Todo esterco de gado está envenenado.
pelos herbicidas e pesticidas que se joga no capim, no meio do capim, para matar outro tipo de vegetação, que a gente chama de invasora, quando de fato ali foi o capim que invadiu. Então o capim é que é o invasor. A outra já estava lá desde sempre. Desde sempre não no sentido bíblico, quer dizer, era anterior à chegada da derrubada do capim e por aí vai. E aí às vezes precisa se adequar a um outro tipo de insumo, a uma palha, a um tipo de casca de café, de casca de arroz, de casca disso, daquilo, ou às vezes pegar a serragem na serraria e testar e ver quanto tempo precisa, quanto de tempo ela precisa para curtir, para não queimar os legumes. Esse é aprendizado. Isso é incorporar instrução, isso é incorporar conhecimento. Isso é aprendizado. Dominar um sistema tecnológico da turbina do avião para dar conta de consertar o avião em pleno voo é um excelente aprendizado. Aprender a usar um outro tipo de adubo não é menos excelente do que isso. Porque ambos, consertar a turbina do avião ou ter uma horta para vender legumes, garante a subsistência da família. Garante a produção e a reprodução social dos indivíduos a partir dessa atividade. Não se enganem de graça. Não menosprezem essa montanha de conhecimento que o último agricultor do final da vicinal precisa acumular para dar conta de sobreviver naquelas situações objetivas, com a precariedade dos meios aos quais tem acesso, das políticas públicas que chegam até lá. Não subestime, não usem como chacota, porque ele já está sendo ofendido, agredido, vilipendiado de várias formas. Não façam isso. É duro demais na academia quando se escuta alguém que está se propondo a fazer isso. Mas isso aí com meia hora dá para saber. Fosse meia hora, meia hora nem dá conta de esquentar aquela serragem que ele colocou para pubar antes de usar como adubo. Nem dá tempo de observar se aquilo que ele pubou e que acha que está no jeito não vai queimar ainda. E se não queimar ainda, nem dá tempo essa meia hora de medir se vai ter o resultado eficaz quando ele for colher aquele pé de tomate, aquele pé de alface, aquela cabeça de repolho. É preciso um tempo para medir o aprendizado. E ele vai fazer essa mensuração. E tem que fazer, num sentido quase bíblico, para garantir a subsistência. Senão está ferrado, não tem o que comer, não tem dinheiro para comprar as coisas das quais necessita. Então ele precisa acumular uma montanha de aprendizados. E às vezes ele nem chama de aprendizado isso. Isso aí é uma coisinha que eu aprendi com meu avô. Que ele diga isso, tranquilo. Que vocês digam isso, desce rasgando. Se ele diz isso, eu fico imaginando quanto tempo eu vou precisar de experiência para aprender isso que ele diz que é tão simples. E aí eu vou descobrir o quanto tempo eu vou precisar. Porque não basta ele dizer, eu vou ter que fazer também. Ter que medir também, ter que colocar também a mão lá dentro para ver se ainda está quente aquela serragem, está quente aquele caroço de açaí. Senão, de uma única tacada, eu mato a roça. Ao invés de alimentar, eu faço é eliminar. Mas aí vamos em frente. Eita, 1h20. E também tem um outro texto que é de como se socializa nesse aprendizado. Então, não mais o camponês agora porque mudou um sistema de produção. Agora, um filho desse camponês, uma filha, que vai precisar incorporar esse aprendizado para dar conta, se continuar na mesma atividade, de praticá-la minimamente de forma exitosa, isso é, para garantir a sua produção, que vai para o mercado, e para garantir uma parte da produção para o consumo,
que garante a reprodução familiar. Então, como se dá isso? E aí a análise de uma autora é acerca dos açaizais, dos manejos de açaizais, do aprendizado, do olhar sobre os cachos de açaí. Senão eu subo lá em cima, o meu olhar, o olhar do professor Mário, se engana de graça. Eu subo no pé de açaí, quando eu chego lá é que eu vejo que ainda tem mais da metade dos caroços verdes, escondido pelo meio, porque eu não identifico ainda pela cor. Quem tem a prática apreendida no interior do fazer cotidiano, não sobe de grátis. Do chão ele localiza se vale a pena subir, porque tem 2 cachos que tá, ó, nos estrinques. E aquele outro, que um outro achou que dava para tirar, ele já, antes de começar a fazer a peconha, que é uma outra tecnologia que também se precisa aprender a fazer, não é de qualquer jeito que se faz, nem é com qualquer vegetação que se faz. Ele já sabe que não vai colher antes de subir. Não se engana de graça. Então, como se socializa as gerações vindouras para o trabalho, nesse caso os filhos, nesse processo de aprendizado? Em outras palavras, como se ensina a labuta, labutando. Como se faz o aprendizado fazendo a prática. Então é esse texto. E aí então, esse texto tem um nome que é Tu Garante. Mais na terra firme eu acho que esse Tu Garante, em função da fala, não da palavra, da fala dos sujeitos. Por isso, lembra que eu falei do Foucault? As palavras e as coisas, e as falas e as coisas, porque as falas localizam o sujeito num lugar, numa identidade, num processo de socialização, num território. As falas indicam lá que o pai inventaria o filho e a mãe a filha perguntando: tu garante? Provavelmente para nós aqui, mais desse território, mais da terra firme, seria: tu dá conta? Tu acha que dá conta de fazer? E se tu não achar que dá conta, eu não vou jogar a roçadeira com essa navalha aí ligada na tua mão. Tu dá conta? Mas é uma pergunta também cuja resposta esse pai ou essa mãe, em grande medida, já sabe. Porque foi acompanhando a trajetória do aprendizado. Então tem esse texto. É um texto mais leve, é um texto, eu digo assim, legal de ler, eu gosto dele, eu trabalho com ele sempre que consigo, com uma turma, sempre que é possível encontrar uma brechinha para trabalhar, eu meto ele lá no meio. Porque é possível nos enxergarmos aprendendo essas lidas, né? E aí agora, então, sobre os documentários. Aí vou falar rapidinho, vou encerrar esse para não ficar muito pesado para jogar para o sistema e depois, é uma promessa, uma sinalização mais do que promessa, vou gravar um menor comentando sobre a questão da avaliação e um outro comentando só sobre essa categoria cultura. Tá? Ficamos assim com uma certa sinalização de que essa responsabilidade já está assumida com vocês. Tá? No mínimo 2. Para esses... Vou levar a mão aqui para dar a ideia de que estou reunindo alguma coisa. Para esses elementos aqui que estão desenhados nessas minhas anotações. No mínimo mais 2. Um da questão e o outro que está aqui. Só essa anotação aqui. A ideia é destrinchar ela nos 20, 25, 30 minutos. Então, quais seriam esses 2 ou 3 documentários? Talvez 2. Ah, mas por que não sabia tudo isso antes de começar a planejar a disciplina? Porque se planejou em outras condições. Se trabalhou sempre em outras condições. Sempre
talvez pese muito, mas na maioria das vezes em outras condições objetivas, concretas. Agora é preciso até medir o tamanho do material, senão o sistema não consegue subir, processar e disponibilizar. Porque senão o arquivo fica pesado. Na sala de aula não tem arquivo pesado. Fica cansativo, às vezes, mais ou menos, mas não tem arquivo pesado. Não se precisa utilizá-los. Tá? Então, na medida que vamos caminhando, vamos medindo também o fôlego nosso para dar conta de chegar ao último dia ainda vivos, né? Ainda respirando, né? Ainda com força suficiente para ser agradável a ideia de que teremos uma outra disciplina com outro conteúdo, que em alguma medida vai ter uma proximidade com esse, alguma relação com esse, mas com outros profissionais e no interior de uma relação que será pactuada com esses outros profissionais. Ah, mas com o professor Mário era assim. Com o professor Mário era assim porque nós combinamos que seria assim. Porque quem não disse, não propôs que seria diferente, não se manifestou. E quem se manifestou foi ouvido, acolhido essa manifestação e repensado para ser assim. Porque foi fruto do nosso pacto, do nosso acordo. Mesmo que todo pacto, acordo seja provisório. Na relação com outros professores no interior de uma outra disciplina, os acordos serão refeitos, os pactos serão refeitos. E vale o que foi refeito lá. Assim como aqui, na nossa relação, vale o que pactuamos por aqui. Na nossa faculdade, esse é um princípio ético. Não é, tem que ser assim sempre. Você não quebra, você não deleta a matrícula. Não, o pacto vale aqui porque assim foi feito. E o colega respeita o outro. Pode até sugerir, pode até ser consultado pelo colega. Em geral é. Não é pode até. Em geral é. Porque quem vai trabalhar depois vai se apropriar de um pouco da experiência que está sendo feita agora. Não de gravar o vídeo, porque provavelmente sabe gravar de cor e salteado. Mas do ritmo, do esforço, dos perrengues. Você ainda não trabalhou nenhuma nessa modalidade. Deixa eu só desligar o telefone aqui. Porque se for uma coisa urgente, depois liga. Se não for, não tem problema de perder a ligação. Então, dos audiovisuais. Então, tem um que é da acomodação e da resistência desse campesinato no interior dos grandes projetos. Lembra do que eu dizia da força do Estado, dos grandes projetos? Então, vamos trabalhar no interior de alguns deles com esse documentário e também da resistência desses camponeses a esses grandes projetos. E aí, vou tentar em 2 ou 3 minutos para cada um deles, para não me alongar muito, porque depois vou fazer um apanhado maior, eu pretendo fazer isso como subsídio para a leitura disso, no momento que vocês estarão mastigando ele, de uma colega de trabalho, pesquisadora, que já trabalhei em pesquisa junto com ela e em sala de aula também, na condição de aluno dela, claro. E depois de colega de trabalho também em algumas atividades, que é a professora Edna Castro. E o nome do documentário é Fronteira Carajás. E ele vai dizer um pouco dessa experiência a partir da mineração, da Vale do Rio Doce, das carvoarias, das siderúrgicas, daquela região, dos grandes projetos. E de como o campesinato campesinato migrante, vai se acomodando, vai resistindo, vai enfrentando, vai construindo o seu espaço de vida ali dentro. No confronto, no conflito, na acomodação. Não estou falando da subordinação, estou falando de acomodar no sentido de estar no interior. Porque não me parece que um verme que está no estômago esteja acomodado, ele também está resistindo. Tem vezes que se tomar limão, comer alguma coisa salgada, ele resiste para danar. Ele dá uma queimação. Está com uma queimação no estômago. Isso tem a ver com resistência, não só com acomodação, mas ele está lá, está ali dentro no estômago. Não dá para fingir que ele está lá fora. Esses camponeses estão ali, e é dali que eles estão resistindo, porque estão ali acomodados, quer dizer, colocados,
foram para ali, se constituíram ali, migraram para ali. E muitas vezes, quando o projeto chegou, eles já estavam lá, já tinham chegado antes. Então tem esse, Fronteira Carajás, da professora Edna Castro, e tem um outro, que vai retratar, o nome dele é Nas Terras do Bem Virá. Depois eu vou disponibilizar na página de vocês. Mas eles estão disponíveis também no YouTube. Então eu já assisti por lá, já utilizei por lá. Ah, então você já sabia? Não. Alunos da turma, quando eu comentei, quando começou a dar problema no retroprojetor, disseram, não, professor, mas eu posso baixar por aqui, jogar com tal de Bluetooth do meu celular, eu jogo direto para o seu computador. Aí eu pensei, mágica? Não. Uso de tecnologias. Né? Assim como para alguém, um dia o uso do fogo apareceu como mágica, mas ele era tecnologia. Assim como o machado de metal apareceu como mágica e era tecnologia. Assim como um avião sobrevoando a montanha apareceu como mágica, as pessoas voando por cima da montanha, milhares de quilogramas voando por cima da montanha, apareceu como mágica e aparece ainda hoje para alguns, mas é tecnologia. Assim como a vacina aparece como mágica para alguns, bem ou mal desejada essa mágica, não é mágica, é tecnologia, é conhecimento, é formação, é qualificação profissional de pessoas, a partir do dinheiro público, do esforço público. Então vamos lá. Então, Nas Terras do Bem Virá, traz um pouco aquilo que eu disse no primeiro videozinho gravado. É preciso não tomar partido. Ah, mas ele está dizendo a verdade, aquele está mentindo. Esse está com a razão, aquele está equivocado. Essa é uma decisão política, ideológica, partidária de vocês. E nessa eu não mexo. Não aqui, na sala de aula. Pode até me incomodar, mas é de vocês e vai ser respeitada como de vocês. Assim como a minha pode incomodar porque é minha, porque eu construí ela assim, pode incomodar. Mas eu espero o mínimo que eu ofereço e respeito a essa interpretação. Assim como respeito a interpretação daqueles que acham que tem razão, melhor tratar como gripezinho, mesmo que a minha mãe tenha morrido entubada. Mas é gripezinha porque alguém disse que é gripezinha. Mesmo que eu esteja por aqui de medo do meu filho voltar para a escola amanhã e ser infectado e depois de amanhã tá entubado e depois de amanhã tá enterrado no cemitério e eu jogando flor em cima da cova. Mas tem alguém que me ajuda e praticamente me impõe em função de uma ideologia política partidária, de uma visão de mundo, a dizer que é uma gripezinha. E a desqualificar e chamar de boiola, de marica, quem está com receio, quem tem medo de pegar esse vírus. Isso é de doer. Então vamos, tranquilamente. Acha que o fazendeiro tem razão? A narrativa do fazendeiro tem mais coerência? Tranquilo. Defenda esse ponto de vista, mas defenda de forma tranquila, sem agredir ninguém, sem ofender ninguém, sem desqualificar nenhuma outra interpretação. E mesmo que fizer isso, vai perceber que também tem coerência quando o poceiro fala. Também tem coerência quando o agente público da CPT fala. Público político, ideológico, não estatal, mas político, ideológico fala. Que é uma organização que dá suporte a assentamentos e acampamentos, a ações no interior da reforma agrária, dos créditos e por aí vai. Que quem está agindo no interior do assentamento, ou quem está assentado, também tem muita coerência aquilo que diz. Como sente o andar dos acontecimentos, dos eventos, que tem por base aquele espaço de vida. Então é interpretar essas falas, essas narrativas, é poder percebê-las, compreendê-las, analisá-las, escrever alguma coisa sobre isso, se a proposta for da avaliação for a segunda, que você especificamente adotar,
não necessariamente um você todos, um você individual, ou uma você, de tentar interpretar isso, de escrever isso. Depois eu disponibilizo pelo WhatsApp, pelo nosso canal de comunicação, o meu e-mail para receber também esses comentários, porque a avaliação é assim. Escreve 10 linhas, manda. Eu leio e digo, olha, aqui está precisando um reforçozinho que você vai encontrar assistindo de novo. Lembra o que o seu Severinão falou? Lembra que a esposa do seu... Perdão, seu Severinão é outro personagem, me perdoa. Seu Raimundo Bala falou? Lembra do que a esposa dele disse? Lembra do que está dito naquela poesia acerca do acituante? Você está escrevendo quem é o acituante, aquele que vai antes, que chega antes, que em geral é o padrinho da meninada, que em geral se constitui numa certa liderança, mesmo que não formal, assinada, mas alguém que é reconhecido como quem tem coisas a dizer interessantes. Quem pode dizer o local onde fazer a roça, o tempo de fazer a roça, onde cada um se coloca. Isso é rico de entender. Mas aí ficou meio atravessado. Aí eu posso sugerir, olha, escuta de novo, particularmente essa parte aí do documentário. Escuta de novo e tenta reescrever o que tu já reescreveu. E aí, vamos conversar. Mas faz esse esforço primeiro. Porque tu já tem subsídio aí para fazer esse esforço. Eu acho que escutando de novo com mais calma, com mais paciência, anotando, escutando 2, 3 vezes essa parte, particularmente essa parte, já vai qualificar a interpretação. Quero fazer isso também por e-mail. Aliás, pretendo e tenho a obrigação profissional de fazer isso. Então, eu vou disponibilizar para vocês para ser um canal também da nossa comunicação. E porque também tem uma coisa que eu só lembrei objetivamente ontem. Vai ser uma relação mais assim, no sentido de dizer, estamos olhando do plano teórico, eu como professor, você como aluna ou como aluno. Então podemos ter mais abertura para dizer das limitações, porque nem um colega vai ficar sabendo. Só a professora Renata e eu ficaremos sabendo. E aí faremos o esforço para contribuir. Então ninguém vai tirar uma casquinha porque tem essa limitação. Aí provavelmente tem mais chance de explicitar, tem mais oportunidade, maior possibilidade de explicitar. Então, por hora era isso. Já vi que tem quase 1h e 40 minutos. Multipliquei por 3 o tempo previsto. Então, o próximo, os 2 próximos, a sinalização é discutir concretamente a questão da avaliação, num menor, e discutir essa categoria cultura camponesa, com mais propriedade num pouco maior, que deve chegar talvez a 30 minutos, 25, 30 minutos. Talvez estique um pouquinho. É isso então, e bom trabalho.